Ah, Senhor, Tu conhece o coração dela. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Mas nós sabemos e confiamos que não vai ser ela que vai falar. E nós temos a certeza e a convicção plena de Ti, que o Teu Espírito Santo irá inundá-la. Aleluia. De uma tal forma, Senhor, que iremos continuar nessa mesma conexão, nesse mesmo céu, nessa mesma graça, Pai. Usa a Tua filha grandemente para falar conosco. Preenche se ainda ficou alguma coisa incompleta em nós, Senhor. Complete, Senhor, para que nós possamos, ao sair daqui transbordando, a gente possa também, Senhor, preencher aqueles que chegarem próximo de nós. É o que eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa Pai do Senhor. Amém. Alguém sabe o que significa Jeová Rapá? Jeová Rapá. Tem um louvor que diz: Jeová Rapá, meu Senhor, que cura toda dor. Jeová Rapá significa o Senhor que sara, o Senhor que cura. E lá em casa nós temos tipo um quadro verde, que a gente escreve com giz. E toda semana a gente vai trocando. E dessa semana a palavra é Jeová Rapá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. E nesse mesmo pensamento, nesse tempo que nós temos vivido, nós precisamos que Deus saia em nossa alma. Para quem veio nas últimas pregações, pode se sentar. Nas últimas pregações foi falado sobre a cura da alma. Foi uma pregação tão leve, não teve vozes muito altas, foi só o sopro do Espírito Santo. Eu sei que às vezes o Espírito Santo nos dá um choque tão forte que não conseguimos ficar parado, ficar falando baixo. Não dá, é algo que não dá. Mas nessa pregação o Espírito Santo só está sussurrando, nos mostrando mais do seu amor, da sua graça. E eu creio que ele ainda tem muito mais para nos mostrar. Vamos lá para Salmos. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 13. Aleluia. Salmos 13. Vamos para a leitura da palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos se levantar para ler a palavra. Reverência à palavra de Deus, ao nosso Deus. E diz assim, amém? Amém. Salmos 13, diz assim. Consegui a versão dali? Senhor, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Aleluia. Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando meu coração ficará
cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelo teu inimigo? Próximo. Ó Senhor meu Deus, dê-me um pouco de atenção, dê-me um pouco de luz, senão me perderei nessa escuridão e acabarei morrendo. Não deixe meus inimigos dizerem: vencemos, vencemos. Não deixe meus adversários celebrarem a minha queda. Aleluia. Eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria a sua salvação. Sim, cantarei ao Senhor, porque Ele mostrou sua grande bondade para comigo. Aleluia. Pai, obrigado pela sua palavra. Fale conosco, Pai, conosco, todos nós. Em nome de Jesus. Seja sentado. A palavra de hoje, o tema de hoje, já se perguntou por quê? Essa é a palavra de hoje. Sabe, meus irmãos, eu tenho estado com muitas dúvidas ultimamente. Eu tenho me perguntado muitas coisas, para meu Deus, tenho me olhado no espelho e perguntado muitas coisas para mim mesmo, para o meu espírito. Tenho pedido auxílio ao Senhor. E ontem, meu pai estava falando com outra pessoa, não era comigo, e falou assim: o que você quer que Deus diga? Meu pai estava falando com outra pessoa. O que você quer que Deus diga para você? Isso. É isso que você quer? O seu querer é esse? E eu ouvindo aquilo, eu estava: na verdade, esse é o meu querer, sim. Esse é exatamente o que eu quero. E na mesma hora, meu pai, enquanto eu estava pensando nisso, meu pai respondeu. Era na verdade uma pergunta retórica. Ele respondeu e falou: não é isso que Deus vai falar? Basicamente ele falou isso: não é isso que Deus vai falar. Deus não faz o teu querer. E eu estava: ai, Deus não faz o meu querer. Mas eu já sabia disso. Às vezes a gente precisa de um estalo, um empurrão. Deus não faz o nosso querer. E eu tinha me perguntado muito essa semana. Mas o problema, sabe, no início da minha caminhada, eu achava que era um problema. Ficar com dúvidas, perguntar. Não, se é isso. Não. Se a palavra diz isso, é isso que eu tenho que fazer. Era esse meu pensamento quando eu tinha chegado a Deus. Se a palavra diz isso, é isso, e eu não tenho que perguntar, não tenho que... Eu tenho que fazer o que a palavra diz, mas eu também posso perguntar. Eu posso perguntar ao meu pai: mas pai, por que isso? Por que assim? Principalmente quando a Bíblia fala sobre a mulher, sobre a vida da mulher, me pergunto muito: não, mas pai, por que assim? E no início eu achava que era um problema. Eu via todas as minhas dúvidas como um problema. Eu via todas as minhas dúvidas como falta de fé. É isso que eu achava que era a minha dúvida. Mas Deus hoje estava me direcionando para uma direção que eu já sabia, mas que Deus se mostrou com outras palavras. Deus foi se mostrando em outras palavras. Conforme eu fui crescendo espiritualmente, eu já entendia que eu podia perguntar. Mas Ele, com outras palavras, me fez entender, para que eu possa passar para vocês. Ele me fez botar em palavras esse crescimento, esse degrau para esse degrau. E é isso que vai passar hoje para meus irmãos. Diz assim: Senhor, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando o Senhor esconderá de mim o seu rosto? E Davi, isso aqui é Salmo de Davi. E eu gosto muito que o tema
para cada versão. O título desses salmos é diferente para cada versão da Bíblia. Na minha versão aqui diz: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Em outra é confiança, em outra é mais amor, em outra fala sobre fé. Vai diferenciando os títulos um do outro. Volta para o primeiro versículo, por favor. E aqui ele pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando? O problema, meus irmãos, não é perguntar. O problema não é duvidar. O problema, na verdade, é não fazer. Se você está em dúvida, por que não perguntar? Hoje nós tivemos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, de manhã cedo. E uma coisa que eu gosto é que eu posso levantar minha mão e perguntar. Eu posso levantar minha mão e perguntar. Se é me permitido fazer isso, por que eu não posso levantar minha mão para o céu e perguntar: Senhor, por quê? Nós podemos perguntar ao nosso Pai, só temos que direcionar a pergunta certa. A palavra fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Se eu peço ao Pai uma resposta, eu tenho que fazer a pergunta certa. Davi está fazendo aqui a pergunta certa. Porque se está na palavra de Deus, se esse salmo foi introduzido, é porque tinha algo ali que Deus queria nos ensinar, que Deus queria passar. Olha aqui meu servo Davi. Está vendo meu servo Davi? Ele tem a pergunta certa. Ele tem as perguntas certas, as dúvidas dele. Ele vem e lança a mim. Não lança ao próximo. Ele me lança a mim. Ele não esconde de mim o coração dele. E é por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por isso que a palavra fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi falava que era pecador. Davi errou. O pecado dele foi grande, tanto que a mão do Senhor nunca se apartou da casa dele enquanto ele viveu. E até depois. Mas isso não tira dele o que está falado na palavra. Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não escondeu de Deus o coração dele, as dúvidas dele. E às vezes nós queremos esconder do nosso Pai Celestial o que realmente passa aqui. O que realmente passa aqui na nossa mente, no nosso coração. Senhor, eu tenho estado, Pai, com a tristeza profunda. E eu não sei o porquê. Mas eu quero saber. Senhor, por que eles fazem isso? Por que eles fazem aquilo? Por que eles me tratam mal? Vocês acham que essa é a pergunta certa? Qual será a pergunta certa? Como podemos chegar a Deus com as nossas dúvidas? Senhor, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Muitas vezes, quando a gente se chega a Deus, a gente se chega com o ódio de Deus. É verdade, a gente se chega a Deus com o ódio dele. Não, sabe o que é, Pai? Sabe o que é? É que você sabe toda a situação, você sabe o que eu passei, e o Senhor ainda está me deixando passar por isso. O Senhor não viu lá não o que ele fez comigo? Por que o Senhor não me protegeu lá? É assim que muita gente chega a Deus, com a soberba, com a mente aqui, o coração aqui, lá em cima. Essa não é a pergunta certa. Por que o Senhor não me defendeu? Isso não é pergunta certa. Deus está nos direcionando hoje a pergunta certa. Se você quer a resposta,
pergunta certa. Pedro ousava muito nas perguntas dele. Ô Pedro, como que Pedro ousava nas perguntas dele? E porque ele ousava nas perguntas e porque ele fazia perguntas certas, ele andava sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, faz andar sobre as águas. Não. Pedro andou sobre as águas, afundou, mas andou sobre as águas. Ele fez a pergunta certa. Ele fez o pedido certo. O problema é que a maioria de nós tenta esconder nossas dúvidas, acreditando que nossas dúvidas nos desqualificam para seguir a Jesus. Como eu já disse no início da minha caminhada, eu achava que minhas dúvidas não agradavam a Deus. Mas ao contrário, Ele queria me responder. Ele queria que eu conhecesse mais dele, da natureza dele. Eu os convido hoje, meus irmãos, a perguntarem para Deus, mas com a pergunta certa, com a palavra certa. Pega a palavra e começa a orar ela. Começa a orar ela. Se meus irmãos essa semana vieram para cá e chegaram cedo, eu chego aqui bem cedo para arrumar as coisas. Nas orações eu tenho feito essa oração, porque eu já disse para meus irmãos, eu não minto, não quero mentir. Não quero mentir, eu tenho estado em dúvida em algumas coisas. Eu tenho perguntado a Deus para algumas coisas. E essa é a minha oração. Eu tenho feito essa oração. Para quem chega cedo, vocês ouviram. Eu falo, até quando o Senhor se esquecerá de nós? Até quando? Será para sempre? Até quando o Senhor esconderá o seu rosto do teu povo? E eu vou olhando para mim e para os meus irmãos, pedindo que o Senhor venha com provisão, porque eu acredito que meus irmãos também essa semana também têm dúvida no coração de por que algumas coisas não aconteceram, porque estão acontecendo. E eu peço, atenta-te ao teu povo, Pai, ouve-nos. Ó Senhor nosso Deus, ilumina nossos olhos para que não adormeçamos da morte. E pega a palavra e começa a orar. Eu acho lindo que os discípulos podiam pedir qualquer coisa para Jesus. Jesus nos dá poder, Jesus nos faz isso, Jesus nos dá aquilo. A pergunta certa: Jesus, nos ensina a orar. O pedido certo. Poderia ter pedido poder, poderia ter pedido isso e aquilo. Salomão é outro. Poderia ter pedido riqueza, poder. Senhor, será que o Senhor pode me dar sabedoria para que eu administre o teu povo? O pedido certo foi concedido. E não só deu sabedoria, mas deu muito mais que ele pediu. Deus quer nos dar muito mais. Ele quer se mostrar muito mais. Quer se mostrar muito mais. Tem um louvor que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Essas dúvidas é para que nós nos aproximemos de Deus, para que conheçamos mais dele e da natureza dele. Aleluia. Ele nos chama para isso. As perguntas do nosso coração, as perguntas da nossa mente, é para que venhamos conhecer. Eu não sei se vocês sabem, mas esse louvor que eu acabei de cantar se baseia em Daniel 3. E ele diz em Daniel 3 que a única, lá nos finais do tempo, né, que nós já estamos vivendo, a única maneira da gente ficar de pé é conhecer a natureza de Deus. Os únicos que vão ficar de pé é aqueles que conhecem a Deus. Como nós vamos conhecer a Deus se nós escondemos dele o que nós somos verdadeiramente? Pai, está aqui, ó. Senhor, essa daqui sou eu. Senhor, eu tenho essas dúvidas no meu coração. Será que o Senhor pode sanar? Eu não posso chegar a Deus com soberba. Ele resiste ao soberbo.
Eu já fui soberba, meus irmãos. Não pense que eu nasci santarrão, ou que eu sou santarrão, não. Eu já tive soberba. Mas eu mostrava para Deus, Pai, eu tenho uma soberba em mim. Será que o Senhor pode tirar ela de mim? Para que eu possa me chegar pelo menos um degrau mais perto de Ti. O pedido certo e Ele arrancou de mim. Orgulho. Eu tinha muito orgulho. Senhor, será que o Senhor pode tirar de mim? Meus irmãos, façam a pergunta certa. Direcione. As suas dúvidas na direção certa. Em toda a Bíblia, vemos incontáveis personagens, todos eles com pensamentos e sentimentos diários. Aleluia. Às vezes a gente pensa que os nomes da Bíblia também eram santos. Que eles eram até o próprio Deus, até o próprio Jesus. Mas Davi era homem, pecador. Então é obviamente que ele tinha dúvidas e medos. E ele perguntava, muito dos salmos de Davi é dúvida. Outros salmos de Davi, lá no 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele pergunta para Deus, quem vai habitar no teu tabernáculo, Senhor? E muitas dos salmos de Davi é pergunta que ele faz para Deus. Ele vai fazer a pergunta, mas a pergunta certa. Um exemplo foi João Batista, um homem chamado para preparar o caminho de Jesus, o caminho para Jesus. O questionou também. Depois de fazer todas as coisas que Deus o havia chamado para fazer, João acabou na prisão em circunstâncias injustas. De sua cela, ele enviou essas mensagens: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Lá em Mateus 11:3. Ele pergunta para Deus, ele pergunta para Jesus: Jesus, você é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Mateus 11:3. Aqui, ó. O Senhor é realmente aquele que nós estamos esperando ou devemos continuar esperando algum outro? Ele fez a pergunta certa e ele recebe a sua resposta. Ele recebe a resposta. Jesus responde a ele falando para os discípulos falarem para João que os coxos andavam, que os cegos viam. Essa foi a resposta. Eles receberam a resposta porque a pergunta dele era certa. Aleluia. Jesus também perguntou. Claro que Jesus sabia. Jesus estava recitando um salmo de Davi, mas ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Aleluia. Foi a palavra da cruz que Jesus falou na cruz. As 7 palavras da cruz. Jesus fala ali na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Se Jesus também tinha dúvidas, o que faz nós não temos? Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Ele só quer que paremos de pedir algo que não tem valor, fazer pedidos errados. Ele quer que paremos de estimular nossas dívidas, nossas dúvidas do próximo. Eu tenho dúvida nisso, então eu jogo ódio no meu irmão. Eu tenho dúvida nisso, então eu não chego a Deus com a minha dúvida. Eu chego ao meu próximo com a minha dúvida, tentando atacá-lo.
Não é isso que Deus nos chamou. Não para isso. Deus nos chama hoje. Vem, traga suas dúvidas a mim. Muitas são as minhas perguntas, meus irmãos. Eu me pergunto porque, às vezes, muitas vezes, eu sou usada para Deus. Eu sou usada por Deus para destilar bênção para o meu irmão, sendo que às vezes eu preciso da bênção. Às vezes eu ajudo meu irmão com a fé dele aumentando a fé, e a minha preciso também. Aleluia. E muitas vezes na minha família, Deus nos permitiu encher a botija do nosso irmão, também precisando da bênção. Só tem um pouquinho, mas esse pouquinho de vida com você. E isso tudo nos liga a Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Aleluia. Hebreus 11:1. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas perguntas, as nossas tristezas e medos se ligam a Hebreus 11:1. Que diz que a fé é a evidência das coisas invisíveis. Que a fé não é um conceito legal. Como explicar? Que a fé não é algo que nós podemos embrulhar com um laço. Não é algo bonito, não é algo fácil de entender. É mais um mistério que nos maravilha do que um quebra-cabeça que resolvemos. Essas são as nossas dúvidas. Nossas dúvidas estão ligadas à nossa fé. Nossas dúvidas têm que ser ligadas com a nossa fé. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé que eu vou ser respondido. Aleluia. Eu tenho fé, Senhor, que independente do que aconteça, o Senhor é bom e é bom para mim. Todas as dúvidas, meus irmãos, têm que estar ligadas com a sua fé. Não pode estar uma afastada da outra. A dúvida tem que estar e a fé tem que estar assim. E no entanto, nossa fé ainda é sólida. Apesar de não termos todas as respostas, a nossa fé é sólida. É sólida. Por quê? Por causa que as dúvidas estão ligadas a ela. Porque nós podemos perguntar. Aleluia. Portanto, a fé não é fácil. E haverá perguntas ao longo do caminho. Mas Deus não tem medo de nossas dúvidas. E do outro lado de nossas perguntas honestas, podemos apenas encontrar um senso de segurança mais profundo que jamais pensamos ser possível. Meus irmãos, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. E as coisas tendem... Me perdoe, mas as coisas tendem a piorar no mundo. E se não soubermos administrar as nossas dúvidas e entregá-las a Deus e receber de Deus a fé para continuar, mesmo não tendo todas as respostas, nós não vamos conseguir. Quando nós damos as nossas dúvidas a Deus, entregamos a Ele e descansamos dele, Ele nos aumenta em fé. Ele derrama a sua fé em nós. E com essa fé, continuaremos. As dúvidas você traz a Deus e descansa nele. Davi, no final do Salmos 13, ele diz:
Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Depois de entregar as dúvidas e as perguntas a Deus, ele descansou. Meu coração se alegrará. O coração dele estava em profunda tristeza quando ele entregou as dúvidas ao Senhor. Mas ele entregou as dúvidas ao Senhor. Ele não ficou com elas, ele entregou ao Senhor. E no tempo certo, Deus ia responder. Cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. Aleluia. Eu convido meus irmãos a entregarem as dúvidas e as perguntas ao Senhor. Entreguem e receba de Deus a fé para continuar. Pegue para vocês. Venha a Deus, entregue a Ele as suas tristezas, o seu fardo pesado, e receba o fardo de Jesus que é leve. Aleluia. Receba, meus irmãos, receba. Não é fácil, não vai ser fácil. Ao longo da caminhada nós temos muitas perguntas e nós vamos ter. Mas não deixe isso afastá-los de Deus. Não deixe isso afastá-los do propósito que Deus tem para a sua vida. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. A palavra de Deus também fala em Salmos também. Ele fala que Deus fala que a vingança é dele. Deus fala que a vingança é dele. E fala para os homens entregarem para Ele. Entregue para Deus. Entregue para Deus o que você tem. As suas raivas, o seu rancor. Porque Deus sente todo dia. Deus sente raiva todo dia. Deus sente. Eu entrego para Deus o que eu tenho. Eu entrego para Deus minhas dúvidas. E pego o fardo de Jesus que é leve. Convido meus irmãos a se levantar.